Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Kititza começa discutindo o caso de uma mulher quando capturada por um soldado judeu durante uma batalha. Pelo resto da porção, a Torá continua com uma lista de várias mitzvot, cumprindo uma vasta gama de tópicos muito importantes nesta porção. Relata então os direitos especiais de herança do primogênito, o caso do filho teimoso, a importância de respeitar-se a propriedade de outras pessoas, a obrigação de enxotar a ave-mãe do ninho antes de pegar os seus filhotes, e que não se deve vestir chatinese, a mescla de lã e linho, na mesma roupa. O caso da difamação da mulher casada é então discutido, seguido pela obrigação, seguido pela proibição de adultério e outros casamentos proibidos, bem como a ordem de manter o acampamento do exército como local limpo e santificado. Após mencionar brevemente o divórcio e o requerimento de um get, que é a carta de divórcio, a Torá discute o sequestro, a mitzvah de pagar os trabalhadores no tempo apropriado e o conceito da responsabilidade do indivíduo por suas próprias ações. A Torá descreve, então, a consideração especial que deve ser dada a um órfão, a uma viúva, e também o casamento liberato, a mitzvah de ser honesto nos negócios. Esta porção da Torá ainda vai concluir com a exortação para recordar as atrocidades da nação de Amaleque, que cometeu contra nós na saída do Egito, no Êxodo, Zayt. Então, a infinidade de mandamentos, Zayt, a serem discutidos, né? Ela segue uma ordem, uma continuação de Shofetim, de que agora pelo soldado que se apaixonasse por uma cativa, né, ele deveria ter um procedimento, Zayt, um procedimento de legalização. De legalização é como se a Torá hoje estivesse sendo liberal de um casamento misto, né? Mas vamos entender o contexto, que de uma guerra de aquisição, ela pode durar anos, Zayt. Uma guerra de conquista, ela pode durar anos. Então existe também o mandamento de que o soldado, ao deixar a sua esposa, ele já deixa uma guete. Uma carta de divórcio. Uma carta de divórcio, porque ele pode não voltar, né? E também, Zayt, pelo tempo que pode permanecer na guerra durante todo esse tempo. Nós temos um caso bíblico de Davi. Na verdade, ele convoca Urias. Depois que Davi havia tomado a esposa de Urias, ele convidou Urias para que ele coabitasse com ela. E Urias se recusou. Urias se recusou a ter uma relação com a sua esposa enquanto seus irmãos estavam em guerra, né? Foi quando então Davi precisa mudar os planos. Ou seja, a questão, Zayt, de deixar um gueto, né, abria também esse precedente do período em que ele ia permanecer na guerra, e diferente dos demais soldados de aquisição, de guerras, na luta, de não cometer estupros, né? Porque na guerra você perde o instinto humano, né? E de repente as mulheres de países, a exemplo do que aconteceu por Milã, de colocar no acampamento dos israelitas mulheres que ficavam ali. Exato, né? Cooptando o povo, né? O soldado se apaixonou por ela, então ele precisava se casar com ela. Precisava se casar. E esse procedimento era de que ele tinha que raspar seus cabelos, crescer as suas unhas, e ela tinha que chorar pelos seus pais por 30 dias. Zayt, esse procedimento, esse processo já testava, na verdade, quais eram os verdadeiros sentimentos. Era só uma paixão física ou se de fato ele havia se afeiçoado por essa cativa, né? Porque no decorrer de 30 dias, uma mulher sem os cabelos e com as unhas grandes e chorando pelos seus pais, não era nada e apurar, né, que tipo de sentimento ele estava. Não era nada atraente, nada atrativo.
Então, depois disso, ele poderia então casar-se com a cativa. E esse tempo era o tempo suficiente também para que ela entrasse em contato com o Eterno, para que ela não mais adorasse aqueles deuses. Uma transição de Uma cultura. transição, Uma transição de exatamente. cultura, né? Então ela passava por uma conversão. Uma conversão. Isso a ela era uma conversão, né? Bom, a Paraxá também fala do filho teimoso, Zaid, Isso. e do direito de herança que tem o filho da mulher amada, né? E o filho da mulher aborrecida. Então, parece que as histórias parecem ser diferentes, mas é a mesma, Zaid. Então, por exemplo, o soldado voltou para casa agora com um novo casamento. Quem que estava lá? A sua esposa, né? De que ele pode, né? Se divorciar, se quiser. Se ele se divorciou, mas ele pode obter novamente essa mesma família. Então, o primogênito da mulher amada e o primogênito da mulher aborrecida, a Torá ela pontua essa ordem para que o homem, de repente, não prefira O filho da amada. o filho da amada, né? Sendo Mas que siga a lei. Sendo que o filho da aborrecida ele é o princípio do seu vigor. Então ele deve manter a porção filho da aborrecida. Exatamente. O primogênito dele é o filho daquela mulher que o aborrece. Exato. Esse primogênito, ele não tem culpa nenhuma a respeito da relação que existe entre os dois. Exato. Então, ele tem seus direitos e esses direitos eles precisam ser preservados. É muito importante que a lei seja seguida, né? E a lei determina que o primogênito, a lei da primogenitura, seja mantida. E o filho contumaz, ele está na onde? Ele está no filho da mulher amada, no filho da mulher aborrecida, Zaid, onde você pode gerar um filho que não obedece o pai e a mãe. Então são os distúrbios que a Torá está querendo nos mostrar das consequências que pode assumir um soldado ao contrair um casamento misto. Por mais que ele tenha essa permissão, né, Pois é, essa não é complicado. pode ser o resultado de contrair um casamento desse, né? De você ter uma esposa que é amada, a outra que é aborrecida, o primogênito da aborrecida e o primogênito da amada, e a consequência, Zaid, de você contrair um filho contumaz, um filho rebelde que não te obedece, né? É um ponto muito... É um anúncio, né? Uma advertência. É uma advertência seríssima. Seríssima. Você vê o filho que ele aborrece os pais, desobediente, beberrão, comelão, é uma pessoa que não tem ética, que não tem moral, que não tem qualquer tipo de respeito por seus pais e, por conseguinte, não tem respeito também à sociedade, né? É um elemento ruim, antissocial, é um elemento que prejudica a sociedade. Então, depois de muito tentar consertar esse filho, os seus comportamentos, as suas maneiras, depois de tanto tentar e não conseguir, Não corrigiu. Era levado aos anciãos. É levado aos anciãos. E, dessa forma, como diz o texto sagrado de Torá, ele foi encontrado em erro. E ele tem que ser punido. Qual é a punição para isso? É a morte. Ele tem que ser morto, apedrejado, levado aos portões da cidade e apedrejado. Isso para aquele momento, né? Então, eram as consequências de um filho, de um casamento que você contraiu sobre circunstâncias de guerra, mas que, porém, ela controlava os instintos do homem na guerra, de não cometer estupro, de não cometer abuso contra as mulheres. Então, a Torá ela vem corrigir exatamente o instinto do homem no período de guerra, né, em que dá a ele uma forma dele contrair esse casamento. Exato, contrair o casamento e de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, ter o controle para que a sua potência, né, a sua capacidade, ela não seja posta de uma forma descontrolada, ou seja, que ele não venha a praticar um estupro, que ele não venha a praticar um crime. Isso é um crime hediondo. Bom, a Paraxá da semana também fala do achados e perdidos. A pessoa que achou um bem de um outro. animal, achou um bem, né? O que a Torá recomenda quanto a encontrar
um objeto conhecido, um animal conhecido, de alguém conhecido, né, de que você deva devolver. E também se é um animal de um conhecido que está debaixo, sobrecarga pesada, você precisa ajudar. E depois a Torá vai recomendar de que isso também seja feito até com o teu desafeto, o teu inimigo. Exatamente. Né? Então é uma forma de correção e de aproximação da essência divina. Exato, é a forma de que o povo seja um povo cordato, é a forma que o povo seja um povo que perdoe. Porque a devolução de um bem perdido de uma pessoa que você não gosta, que você tem inimizade e ela por você, o fato de você devolver um bem dessa pessoa já promove que essa pessoa tenha o seu coração tocado. Peraí, eu estou fazendo, será que eu estou agindo de acordo, tendo essa raiva, esse ódio por essa pessoa que me devolveu esse bem? Da mesma forma, a pessoa que devolve o bem vai pensar novamente e refletir: puxa, eu realmente tenho inimizade com essa pessoa, mas puxa, será que essa inimizade... Controlar o seu instinto. Exatamente. Será que não vale a pena eu pensar novamente, controlar os meus instintos, os meus ódios, para que de volta possamos ter uma amizade? Será que isso não é possível? Exato. É uma forma de você tornar o povo mais cordato, um povo mais interessante de lidar, né? A justiça. A justiça, enfim. Bom, a Paraxá também comenta, Zait, sobre a pessoa que era condenada, que era pendurada no madeiro, sobre o período que ela poderia permanecer ali. Né? Então, não poderia passar de um dia para o outro. Ela tinha que ser sepultada, ela foi condenada e ela não... Ela tinha que ser exposta, mas tinha que A Torá expressa o respeito, não é isso, Zait? O respeito que o eterno Criador tem pela sua criatura. É um ponto muito interessante, porque a dívida era a morte no madeiro. E depois o corpo ficar ali era uma humilhação de que a Torá não quer expor ninguém. Né? Então, de forma prática, esse pendurado ele tinha que ser sepultado no mesmo dia. Exato. Né? Mas tem que ser exposto para o povo pegar ele como exemplo e evitar que repetisse aquele tipo de comportamento. Então as pessoas sentiriam temor. O temor. Exatamente. De não cometer o mesmo erro que ele cometeu. Ou seja, sentiria o temor de não fazer esse crime e, como resultado disso, a melhoria do ambiente como um todo, né? O ambiente como um todo, já que as pessoas não cometem mais aquele tipo de mal, né? Então o próprio ambiente, ele se torna melhor. As pessoas se tornando melhores, os relacionamentos se tornam melhores também. E na forma prática, pessoal, o que aprendemos, né, disso aí, é que o que ficou determinado do castigo e da punição, né, não haver excessos, não exceder aquilo que foi determinado da sua condenação. Nós rezamos todas as manhãs ao Deus que liberta o cativo da prisão. E bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que dás liberdade ao prisioneiro. Né? Então, as pessoas cometem erros e elas pagam multas, elas são presas, elas são castigadas. Né? Isso acontece com o filho, né, Zait? Acontece Os com filhos recebem o castigo, ficam sem jogar videogame, alguns privilégios são cortados, paga multa. Então a sociedade ela também precisa inserir novamente a pessoa que pagou pela sua dívida, que pagou pelo seu erro. Tem se arrependido. Né? Então ninguém pode, pro resto da vida, ficar levando o ladrão, o enganador, aquela pecha, não é? o fraudador. Não, se ele pagou por isso, não. Então a sociedade tem que aprender a absolver novamente essas pessoas. O filho errou, você castigou, aí todo dia, toda semana você fica lembrando, repisar aquilo. Né, fica remoendo aquela situação, não. Então, não pode. A pessoa pagou, acabou, pagou, bola para frente, e vamos em frente e vamos continuar a vida, né? Que é a vida que continua. E aquele arrependimento daquela criança do teu filho, né? Também eu fiz muito isso. Né? Esse arrependimento ele vem a se tornar uma forma de moldar melhor os teus próprios filhos. Né? Eu fui moldado assim, eu moldei meus filhos assim, e os filhos deles
são moldados assim também, e assim que nós devemos fazer. A Paraxá também vai falar, Zayt, do órfão, da viúva e do empregador não atrasar o salário do seu funcionário, do seu empregado. Exato. Então, novamente, nós ouvimos na semana passada, em Shofetim, e essa semana de novo, o lugar do órfão, do peregrino, da viúva, né, e do empregador não atrasar os salários. Então, estas pessoas, importante lembrarmos, de que essas pessoas, elas, a sua aflição, a necessidade do órfão, da viúva, da pessoa que teve o seu salário atrasado, Zayt, a aflição que ela passa, coloca ela numa conexão direta. E quando essa reclamação chega ao Tribunal Celeste, então a pessoa que foi omissa, que não ajudou o órfão, que não ajudou a viúva, ou que atrasou o pagamento do seu funcionário, né? Então a Hashem age diretamente contra aquele transgressor. Isso é importante lembrarmos novamente das nossas obrigações sociais, né? De lembrarmos daquilo que a Hashem tem confiado em nossas mãos, né? De ajudar essa base da sociedade, de ter a nossa participação e daquele que presta serviço a você, vendendo o tempo dele para você, né? Ele precisa ter o seu salário pago em dia, para que não venha faltar, né, o mantimento na mesa dele, que não venha ter alguma dificuldade, que ele venha reclamar e pedir a Deus. Essa paraxá, Benjamin Zayt, também está sendo vinculada pela rádio portuguesa, a Rádio Judaica Portuguesa, a Rádio Sefardita de Belmonte. Nosso grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. E isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan nesse Shabbat. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. כי מקור הברכה בראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת מקבלה פני שבת מקבלה